Salve, minha rapaziada! Hoje, de maneira um pouco diferente, eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês. Olha, eu separei 5 das 15 questões da prova da EAN que aconteceu no último domingo e que poderiam cair sem sombra de dúvidas na sua prova do Colégio Naval. Algumas mais difíceis e outras mais fáceis. Vamos com tudo? Então, se você fez a prova da EAN, fica ligado nessa correção. Se você vai fazer a prova do Colégio Naval ou da EPCA, fica ligado também, porque eu separei para você. Ó, primeira questão. Eu vou diminuir um pouquinho. Já desenhei aqui. Um exercício da Marinha do Brasil. Em um exercício da Marinha do Brasil, 5 navios estavam posicionados nos vértices de um pentágono regular. E ele ser regular implica pra gente o que, galera? Implica pra gente que os lados têm a mesma medida e os ângulos também têm a mesma medida. Cada um deles vale 108. Então, em cada vértice desse tem um navio. Então, ó, imagina que cada pontinho desse vermelho seja um navio. A menor distância entre dois desses navios é o lado. Então, vou botar assim, a distância mínima é o lado. Enquanto a distância máxima, ela vai ser dada pela diagonal. E aí, perceba que essas duas diagonais têm o mesmo tamanho e essa aqui não, essa daqui é menor. Aliás, e essa aqui também tem o mesmo tamanho. Pô, então a distância máxima eu vou chamar de D, sendo D a diagonal, ó. D. Distância máxima eu chamo de D. Pablo, o que eu precisava saber sobre isso? Caiu na prova do Colégio Naval no ano passado. Eu te mostrei de onde vem isso. Então vou deixar aqui em cima um tagzinho para você achar a explicação justificativa. Mas sempre que você tem um pentágono, a razão entre a diagonal e o lado fornece para você o seguinte número: 1 mais raiz de 5 sobre 2, conhecido como número de ouro. E aí, ó, como a distância mínima é 100 milhas, D, que é a diagonal, é igual a 100, que é o lado, vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2. 1 mais 2,24 sobre 2. 1 mais 2,24 dá 3,24 sobre 2. D igual a 100 vezes 1,62. Ou seja, a diagonal é 162. Então você sempre precisa ter contigo, para o Colégio Naval e agora também para a EAN, que a razão entre a diagonal de um pentágono regular e o seu lado é 1 mais raiz de 5 sobre 2, e isso foi usado na prova do Colégio Naval do ano passado. Resposta, letra E, 162. Vem cá, fala pra mim. Você que fez a EAN, acertou ou não acertou essa questão? Você que fez Colégio Naval, acertou ou não acertou? Não sabe ainda? Dá uma olhada na resolução. E ó, já vai deixando o teu comentário aí se você acha que desse jeito a gente está conseguindo atender bem. Então, ó, vamos lá, questão top aqui, ó, pra gente. Vou fazer o seguinte, para não ficar confuso, eu vou dividir aqui, pronto. Durante um evento naval, a fragata lançou um míssil antinavio de superfície Mansu, cuja trajetória foi determinada pela parábola. Então, vamos lá. Vou montar pra gente aqui um planinho cartesiano. Preste atenção, filho. Até puxar ele um cadinho pro lado, ó. Montei meu planinho cartesiano. Tá um pouquinho pra cá, pra não ficar muito grande. Aqui a gente tem o nosso eixo Y e aqui nós temos o nosso eixo X. E é claro, ó, como que fica essa figura mais ou menos? Percebe? Percebe que, o que você percebe? Menos x ao quadrado mais 20x. Quando x vale 0, o y vale 0. Então essa parábola passa por esse ponto, que é o ponto 0, 0, origem. Show? Quem é? Ele fala o seguinte, vamos tentar entender. Ó, durante uma fragata lançou um míssil antinavio da superfície, cuja trajetória foi representada pela parábola y igual a x ao quadrado, menos x ao quadrado mais 20x. Então, vou puxar aqui pra gente. Menos x ao quadrado mais 20x. Essa é a relação.
no qual o y representa a altura do míssil, x tempo decorrido após o lançamento. O outro míssil foi lançado a fim de interceptá-lo no ponto mais alto. E aí, galera, você vai sempre lembrar o seguinte: quando eu falo do ponto mais alto ou ponto mais baixo, eu estou me referindo ao vértice da parábola. E o vértice da parábola ele é obtido assim, ó. O x do vértice ele é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Eu nunca uso o y do vértice, nunca calculo, mesmo quando eu preciso. Qual é a diferença entre o x do vértice e o y do vértice? Quando eu uso um e quando eu uso o outro, Pablito? Da seguinte forma. O x do vértice ele te exprime uma circunstância, enquanto o y do vértice te exprime o resultado. Então, por exemplo, y representa a altura, t o tempo decorrido. Se ele me pergunta o ponto mais alto, eu uso o y do vértice, porque ele quer o máximo. Se ele me pergunta após quanto tempo eu chego no ponto mais alto, ele está me pedindo a circunstância. Eu uso o x do vértice. Eu, particularmente, sempre vou usar o x do vértice para calcular o y. Olha só. O x do vértice, ele é dado por menos b, então fica menos 20 sobre 2a. 2 vezes menos 1. Menos 20 sobre menos 1 vai ser... Fala para mim. Menos 20 sobre menos 1 vai dar... Menos 2 vai dar 10 positivo. Ou seja, o x do vértice vale 10. Então, no ponto mais alto, o x vale 10. Então, ó, o x vale 10. E o y? É só substituir. Y do vértice é dado por... Vamos lá. Se eu substituir o x por 10, vai ficar assim. Menos 10 ao quadrado, certo? Mais 20 vezes 10. Menos 10 ao quadrado fica menos 100, mais 200 dá 100. Ou seja, a altura máxima se dá para o ponto. A altura máxima se dá para o ponto 20. Não, a altura máxima se dá para o ponto 10, 100. Pô, Pablo, vou me preocupar com o esboço da figura? Não. 10, 100. Vai ser uma parábola, a gente já sabe disso. Só que, você parar para pensar, essa parábola tem concavidade para baixo. Então seria um comportamento mais ou menos assim, ó. Opa! Vou até fazer de pretinho, ó. Não, de mudar de cor. Deixa eu fazer de azul mesmo, mas um pouquinho mais forte. Presta atenção. Ó. Meu Deus. Pronto. Como aqui é o vértice, a tendência é que continue da mesma forma, já que o vértice ele divide a parábola basicamente ao meio. Então, agora, aí ele fala o seguinte: o segundo míssil, o outro míssil foi lançado a fim de interceptá-lo no ponto mais alto, então ele vai passar por esse ponto, só que de maneira retilínea. Então, mais ou menos assim, ó. Ó, passa por esse ponto aqui e vai para o outro de maneira retilínea. Então, é uma função que passa pelo ponto 0, 0 e que passa pelo ponto 10, 100. Então, eu estou buscando uma função afim, ó. Já que é uma reta, é uma função afim, e toda função afim é da forma ax mais b igual a y, que passa pelo ponto 0, 0 e que passa pelo ponto 10, 100. Porque quando x vale 10, y vale 100. Se ela passa pelo ponto 0, 0, quando x vale 0, y vale 0. Ou seja, b vale 0. Já descobriu b. Toda função que passa pela origem tem b igual a 0. Então, f de x é igual a ax. Como quando x vale 10 e y vale 100, ficamos com algo mais ou menos assim, ó. F de 10 igual a 100. Significa dizer que quando x vale 10, y vale 100. Ou seja, 100 é igual a 10 vezes a. Troquei x por 10. A
igual a 10. Ou seja, a minha função f de x ela é da forma 10x. Já posso voltar lá então e marcar minha resposta correta. Presta atenção. Y igual a 10x é a resposta. Questão extremamente interessante. Agora, e agora, digamos, nossa, pequeno gafe. Ao vivo é melhor. E agora, a questão que um amigo, professor também, perguntou se eu conhecia uma fórmula que foi usada numa das soluções da internet. Não conhecia, mas a gente consegue deduzir bem legal. Vou mostrar para você como que se eu fosse aluno faria na hora da prova. E vou deixar aqui para você a ideia. Cara, essa questão com certeza cairia no Colégio Naval, poderia ter caído no Colégio Naval. E tenho minhas dúvidas se você acertaria. Você e grande parte dos alunos. Então, se você acha que não acertaria, cara, já deixa o like nesse vídeo. Lembra que o like ele é o pagamento por uma aula. Essa aula não é de graça. Essa aula tem um pagamento, ela tem um custo. E o custo é só você deixar teu like. Então, vou formar um triângulo. Qual que é? Formei um triângulo qualquer aí, filho. Por um ponto P interno, então, por um ponto P interno, vamos supor que seja esse ponto aqui. Por um ponto P interno a esse triângulo, são traçadas 3 retas paralelas aos lados. Então, eu vou até mudar a cor para você ver a riqueza da questão. Tracei uma reta paralela. Vou traçar uma segunda. Veja bem. Vou traçar uma segunda reta paralela por esse ponto. E aí, tem problema não que eu... Pronto. Tem problema não que eu roubo. Veja bem. Pronto. Então, tracei 3 paralelas. Esse ponto é P. Basicamente, ele fala pra gente que formam 3 triângulos. Veja bem. Através do ponto P dentro do triângulo, são traçadas 3 retas paralelas aos lados desse triângulo. Essas retas dividem a superfície do triângulo em 6 partes, das quais 3 são triângulos. Então, são 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das quais 3 são triângulos. Então, refiro-me a esse triângulo, a esse triângulo e a esse triângulo. De modo que um deles tem área 4, o outro tem área 9 e o outro tem área 16. Ele quer saber a área do triângulo grandão. Como a gente formou uma série de paralelas, tem algumas coisas a acontecer. Esse ângulo é igual a esse. São ângulos correspondentes por essas paralelas. Esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo. Esse ângulo é igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo, que é igual, por exemplo, a esse ângulo. Olha que interessante que a gente está formando. Por último, se eu marcar esse ângulo aqui como azul, esse ângulo aqui de cima vai ser azul, porque é um paralelogramo. Esse ângulo aqui é azul e esse ângulo aqui é azul naturalmente. Vou tentar montar algumas semelhanças. Veja bem, se eu chamar esse lado aqui de A, aqui vai ser A. E aqui vai ser A. Se eu chamar esse lado aqui de B, a gente pode fazer uma semelhança entre esses dois triângulos. Esse aqui e o outro. E esse aqui. Já que eles têm os mesmos ângulos. E aí perceba. Olha só. O que você precisa lembrar? Que a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Ou seja, 9 sobre 4, a razão entre as áreas, é a razão de semelhança B sobre A ao quadrado. Ou seja,
Passo 2 para o outro lado em forma de raiz. 3 sobre 2 igual a B sobre A. Então, se eu chamar, por exemplo, A, ó, como 3 está para 2, assim como B está para A, vou usar um truque. Vou falar que o B é 3K e o A é 2K. Truquezinho clássico, né? Então, onde tem A, eu vou trocar por 2K. E onde tem B, eu vou trocar por 3K. Natural, né? Mesma ideia há de ser replicada entre esses dois triângulos. Veja bem, a razão entre as áreas é igual à razão entre as bases. E aí percebe o seguinte, ó, se eu chamar esse lado aqui de C, eu vou ter o seguinte, 16 sobre 4, a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança, C sobre 2K ao quadrado. 16 por 4 dá 4. 4 igual a C sobre 2K ao quadrado. Passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 4 dá 2. 2 igual a C sobre 2K. Ou seja, filho, C igual a 4K. Então, esse tamanho vale 4K. Como é paralelogramo, 4K também. E agora o raciocínio se replica. Veja bem. Se eu chamar a área do triângulo grandão de S, eu posso dar a mesma ideia. A área do grandão está para a área do triângulo que tem área 9, assim como o lado do grandão, e aí percebe, o lado do grandão é a soma, né? 2K mais 3K mais 4K, 9K. O lado do pequeno é 3K. Então, ó, assim como 9K está para 3K ao quadrado. Corta, corta. S sobre 9 igual a 81 sobre 9. 9 ao quadrado é 81. 9 foi com 9. S igual a 81, sem precisar de nenhum teorema exótico, qualquer coisa do tipo, usando um princípio muito básico de semelhança. Embora a questão não seja difícil, não seja fácil, seja uma questão que tem suas delicadezas, sobretudo a montagem. Então, vamos lá. Outra questão. Essa questão aqui eu julgo mais fácil, bem mais fácil mesmo. E aí, vou fazer da forma mais simples possível. Cara, raiz quadrada de 2x quadrado menos 7, raiz quadrada de 2x quadrado menos 7, raiz quadrada de 2x quadrado menos 7. Isso é muito feio. Vou chamar de uma letra. Y. 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 Ficamos com 4 mais y sobre, olha como ela é rápida, y igual a 4 mais y. Ó, uma solução, como tem dos dois lados, é quando y mais 4 for igual a 0. Ou seja, quando y for igual a menos 4. Se o y for menos 4, 0 igual a 0. É solução. Não sendo essa, eu posso cortar. Ó. Fica assim. 1 sobre y igual a 1. Ou seja, y igual a 1. Achei as duas soluções só porque eu decidi mudar de variável. Agora é só substituir, né, filho? Primeira, raiz quadrada de 2x quadrado menos 7 igual a menos 4. Essa não pode. Por que que não pode, Pablo? Porque resultado de raiz quadrada não pode ser negativo. Não rola, não dá. A segunda, raiz quadrada de 2x quadrado menos 7 igual a 1. Para acabar com essa raiz, eleva ao quadrado dos dois lados. 2x ao quadrado, eu acho que a pilha está acabando, menos 7 igual a 1. Show? Cheio? Vê se está certinho. Achei y igual a 1, deixa eu só ver se eu copiei certo aqui. 2x quadrado menos 7. Top. Então, veja bem. Passa para o outro lado. 2x quadrado. Pô, que agonia. Pronto. 2x quadrado igual a 8. X ao quadrado
igual a 4. Lembra que quando você passa o 2 que está no expoente para o outro lado, ele vai em forma de raiz. Só que ele sempre vai munido do mais ou menos. X é igual a mais ou menos raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Ou seja, x pode ser mais 2 ou x pode ser menos 2. Então, essas são as soluções. O que ele quer pra gente? Ele quer, sabendo que A é maior que B, então A vale 2 e B vale menos 2. A igual a 2, B igual a menos 2. Ele quer que você calcule A elevado a B. 2 elevado a menos 2. Lembra que expoente negativo indica que você inverte a base. 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 4, 0,25. Letra C. De boa, família? Tranquilo? E vamos para a última. Questão muito... Se você é um inscrito do canal e fez EAN, você não tinha direito de errar essa questão, porque eu fiz uma muito parecida. Com agravante que a que eu fiz ainda era de probabilidade. Ou seja, tendia a ser um pouquinho mais difícil. Então, se você errou, ou se você não fez a prova e quer entender como é que faz, foca aqui. Já deixou teu like? Então vamos lá. O concurso para a Escola de Aprendizes de Marinheiros ofereceu uma certa quantidade de vagas, dos quais 1/5 foi destinado para eletroeletrônica. Show! Então vou fazer o seguinte. Como é 1/5, eu vou dizer que a quantidade de vagas ela é N. Então, quanto que foi para a eletroeletrônica? 1/5. 1/5 é N sobre 5. Poxa, se você já destinou 1/5, quanto você não destinou? 4/5, que é quanto falta para completar o inteiro. Tá, legal. O restante foi dividido entre as áreas profissional, de apoio e mecânica. Então, igualmente, que é o importante. Então, eu vou botar assim, ó, apoio e mecânica. Ou seja, divide 4 sobre 2. Então, fica 2N sobre 5 foi para apoio, 2N sobre 5 foi para mecânica. Tá legal. E agora, olha que interessante. As áreas de mecânica e eletroeletrônica contam com uma subespecialidade em comum, chamada armamento de aviação, que recebeu 30% das vagas de mecânica, 30% de 2N sobre 5 e 50% das vagas de eletroeletrônica. Ou seja, basicamente, 30% de 2N sobre 5 e 50% de N sobre 5. 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. Ou 5 sobre 10. 30%, 3 sobre 10. Como é D 2N sobre 5, eu faço vezes 2N sobre 5. Mas, como foi um e outro, mais 5 sobre 10 vezes N sobre 5. Então, ficamos com um total de... Veja bem. Essa soma vai ser 3 vezes 2, 6N mais 5N. 11N sobre 50. Ele quer o percentual. Percentual é a parte pelo todo. Então, ficamos com 11N sobre 50, é a parte que ele quer, dividido pelo todo, que é N vezes 100%, que é para deixar em porcentagem. Ó, N com N foi embora. 100% dividido por 50 fica 2%. 11 vezes 2%, 22%, que era a resposta da nossa questão da EAN. 22%. Todas essas 5 questões, veja bem,
Todas essas 5 questões são questões que poderiam ter caído no Colégio Naval, sem sombra de dúvidas. Então, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha conseguido compreender de fato 100% tudo que foi explicado. E se você não estava ligado aqui nesse canal, estudo para ENAM, fica ligado que vira e mexe a gente posta coisas que servem para você. E se você estuda para o Colégio Naval ou para o EPICAR e quer ter um direcionamento ainda maior, basta que você clique no link da descrição para você entender como eu, professor de matemática quase que especializado em Colégio Naval e EPICAR, vou te ajudar a ser aprovado e acertar tantas questões quanto eu acertei caso você se dedique. Tamo junto e clica aí no link da descrição.